Buenas, meu povo. Então eu tô aqui para fazer uma aulinha com vocês sobre os intervalos, explicar para vocês o que são os intervalos e como é que a gente pode fazer algumas operações com intervalos. Bom, primeiramente, o intervalo ele é a representação de todos os números, tá? Que começam num certo número e terminam em outro. Exemplo disso, nós podemos pegar aqui o intervalo, por exemplo, 2,7. Tá? Se nós pegarmos, eu vou olhar para baixo, às vezes porque o meu teclado está estragado, eu preciso usar um teclado diferente aqui. Então, o que acontece com o 2,7? Ok? São todos os números que estão compreendidos entre 2 e 7. Inclusive o 2 e o 7. Eu já vou explicar mais sobre isso. Então, aqui eu poderia dizer que o intervalo 2 e 7 é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? Então, basicamente, seria isso. Tá? O que acontece? Para mim não precisar escrever toda essa montoeira de número que eu escrevi aqui, ó, para mim não precisar escrever todos esses números, eu faço deste jeito aqui. Mas existem variações. Por exemplo, eu poderia ter feito esse mesmo intervalo da seguinte forma: 2,7. Tá? O que mudou? O que mudou será do intervalo aqui de cima para esse aqui? Porque aqui usei um parênteses. Isso significa que o 2 não está junto nesses números todos aqui que eu escrevi. Então, como é que ficaria esse conjunto aqui? Começaria no 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O 7 entra por quê? Porque o 7, ele ainda está sendo usado o quê? O colchetes aqui, ó. Então, o que o parênteses faz? Ele tira o número do intervalo. O que o colchetes faz? Ele coloca o número no intervalo. Aí eu poderia fazer todas as outras variações possíveis usando isso aqui. São 4 possíveis, tá? A próxima seria usar, por exemplo, colchetes fechado, 2,7, e agora usar um parênteses aqui, ó. O que aconteceria? Ficaria do mesmo jeito de antes, só que agora o 2 entra, porque tem um colchetes, o 3 entra, o 4 entra, o 5 entra, o 6 entra, mas o 7 não. O 7 não entra, por quê? Porque tem um parênteses ali no 7. E a última variação possível seria nós usarmos o 2,7. Ou seja, usar parênteses no início e no fim. Como é que ficaria então? O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 não entraria, porque o 7 ele está com parênteses e o 2 está com parênteses. Então, esses 4 tipos de intervalos são possíveis. Também eu gostaria de deixar claro para vocês que quando a gente for usar o colchetes, tá? Esse ou esse, eu demoro um pouquinho porque eu preciso achar aqui. Nós vamos precisar usar uma bolinha fechada. Então, quando eu estiver fazendo, nós vamos pegar e vamos fazer um... Aqui não está dando certo. Deixa eu achar aqui. Vamos usar essa ferramenta. Círculo. Aqui. Aqui. Eu vou usar sempre uma bolinha fechada. E quando a gente usar parênteses, a bolinha vai ser aberta. Só que eu tenho que usar isso aqui, ó. Tipo, vou apagar aqui. Faltou apagar a bolinha de baixo. Agora sim. E quando a gente tiver parênteses, então a bolinha vai ser aberta. Quando nós for usar esse ou esse. Então, ó, se aparecer esse parênteses, é a bolinha aberta. Se aparecer esses colchetes, a bolinha fechada. Então, como é que ficaria o 2 e o 7 aqui representados, né?
Essa foi uma dificuldade que eu acho que a maioria de vocês deve ter tido. Como é que eu representaria o 2 e o 7? Então, bastaria, tá? Eu pegar a bolinha fechada, certo? Fazer aqui, ó, pá, pá, e aí escrever o 2 e o 7 embaixo. O 2 aqui e o 7 aqui. Então, esse aqui é o intervalo que representa o 2 e o 7, certo? E se fosse assim, ó, 2 e 7, como é que ficaria? Bom, nós pegaríamos então, faríamos uma reta também. Opa. Pegaríamos a bolinha. No 2, agora a gente vai olhar. O 2 ele é aberto. Então nós vamos fazer uma bolinha aberta para o 2. E depois uma bolinha fechada para o 7. Por quê? Porque nós estamos fazendo o segundo exemplo. E o 7 tem um colchetes. E aí basta vocês pegarem e escreverem embaixo o 2 e o 7. Muito simples, né? Não tem grandes dificuldades, é só saber que quando aparecer o colchetes tem que fazer uma bolinha pintada. Quando aparecer um parênteses tem que fazer uma bolinha sem pintar no meio. E aqui está todas as possíveis situações. Aí assim, nos exercícios eu dei, por exemplo, menos infinito e 4. Tá? O que acontece? O menos infinito e o 4. Vamos fazer esse caso aqui na representação. Esse infinito aqui, ó, significa que para lá nunca vai ter fim. Então, o que nós deveríamos fazer? Se nós quisermos fazer o menos infinito e 4, então nós vamos fazer assim, ó. Faz a reta, coloca, olha lá o que o 4 era. O 4 era aberto, então nós vamos fazer uma bolinha aberta, certo? Faz a bolinha aberta. Escreve o 4. E aí risca em toda a distância que vai para a esquerda. Vocês vão ver aqui, no computador não fica tão bonitinha a minha risca, mas lá nos exercícios que eu fiz em aula tá. Ah, e aqui faltou nós riscarmos no meio, ó. Porque é nesses pontos aqui que estão os intervalos que eu quero. O intervalo está representado aqui dentro desses riscos que eu fiz. Então, menos infinito e 4 é aqui. E se fosse mais infinito, 4 e mais infinito, né? Ou aqui tem mais um exemplo que eu dei para vocês aqui, menos 1 mais infinito. Como é que faria menos 1 mais infinito? Perceba que o menos 1 aqui é fechado. Então, nós faríamos o quê? Faríamos a reta, tá? Colocaríamos a bolinha fechada, porque é uma chaves lá. Escreve o menos 1 embaixo. Menos 1. Opa, estou com problema no teclado aqui. Menos 1. E aí, como ele é mais infinito, ele vai ir para a direita. Então, você vai fazer a cobrinha para esse lado aqui. Tá? Então, é assim que tu faz para representar um intervalo numa reta. Eu poderia também fazer, por exemplo, 2 e 7, tá? 2 e 7 a gente pode representar eles da seguinte forma. 2 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Então, quando tem o colchetes, vocês têm que lembrar de fazer o igualzinho aqui, ó. Tá? Esse igual aqui tem que aparecer, ó. Então, você escrever 2,7 ou escrever isso aqui, tanto faz. Como é que ficaria a parte de baixo aqui? Um pouquinho diferente. Por quê? O que vai mudar? Vai mudar isso aqui, ó. Como aqui é um parênteses, ele não vai o igual embaixo. Mas como aqui no 7 eu tenho um colchetes, então você tem que obrigatoriamente colocar o igual aqui embaixo. Então, isso tu poderia fazer para todos. Então, aqui ficaria 2 menor ou igual a x menor que 7. E nesse caso aqui, 2 menor que x menor que 7. Tá?
Basicamente é isso aqui que a gente precisa fazer para representar um intervalo. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, a gente já está em 41 megas. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, tá? Depois eu vou gravar um exemplo. Eu vou fazer um vídeo fazendo esses exercícios aqui, ó. Como é que eu faço a interseção, a união e a diferença entre dois conjuntos. Vou fazer uns 2 exemplos aqui para vocês pegarem a manha, porque eu acho que só pelo gabarito ali vocês não vão conseguir entender direito o que eu fiz. Um abração, se tiverem dúvidas peçam que eu faço o vídeo. Vejam que eu tô aparecendo aqui, tô bem bonitinho ali em cima na canto superior direito da tela, tá? Fica legal porque vocês podem ver que é eu que tô gravando o vídeo. E no mais, é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço, até daqui a pouco, até a próxima. Espero que vocês assistam todos os vídeos que eu postar.